Bem-vindos ao Bate-Papo de Gente Grande. Bem-vindos a mais uma edição do projeto Mulheres na Literatura. Aqui quem fala é Luciana Marinho e a nossa convidada dessa edição é a Cris Lira. A Cris é brasileira, natural de Carapicuíba e também viveu uma boa parte da infância e da juventude em Jandira, municípios vizinhos a São Paulo. Atualmente, ela trabalha nos Estados Unidos, onde também estudou. A Cris é doutora em línguas românicas, onde pesquisou a representatividade das personagens guerrilheiras nas narrativas brasileira e argentina. Ela trabalha na Universidade de Iowa, onde é diretora do programa de língua portuguesa e também leciona língua, cultura e literatura. A Cris é escritora, poetisa, colunista da revista Ser Mulher Arte e integrante do coletivo de autoras Mulherio das Letras. Ela tem um canal aqui no YouTube chamado Vamos Ouvir o Mulherio, onde faz a leitura de diversos textos de autoras do coletivo. Foi através do Mulherio das Letras que eu a conheci. Ela também articula o Mulherio Estados Unidos com mais duas amigas. Através do trabalho que a Cris desenvolve no canal dela e dos seus textos, eu me interessei em convidá-la a vir aqui compartilhar um pouco com a gente, comigo, com você que nos acompanha, um pouco da história de vida e da história profissional. Através do Mulherio das Letras, a Cris já tem 3 livros lançados: O Ponte para o Poente, No País da Infância e Escrevendo com as Emoções. Ela está se preparando para lançar até o final deste ano mais uma obra, O Mundo é Esse Lugar. Eu vou passar a palavra para a Cris para que ela possa dividir com vocês um pouco da sua experiência. Mas ao final eu volto e com uma história bônus, uma história que foi a Cris que me contou, sobre o Homem da Cobra. Uma história que traz uma história real, que traz a importância da contação de história e da literatura no núcleo familiar e na formação das lembranças afetivas. Então, fica ligada no conteúdo, presta atenção nas informações que a Cris está trazendo e ao final do vídeo eu volto para dividir essa história tão marcante com vocês. Até daqui a pouquinho. Oi, Luciana. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje para contar um pouquinho sobre mim. Muito obrigada por esse convite. Então você perguntou assim, um pouquinho da Cris por ela mesma. Eu sou Cris Lira, eu nasci no Brasil, mas moro no momento nos Estados Unidos. Faz 13 anos quase que estou aqui nos Estados Unidos. Eu sou professora de língua portuguesa, literatura e cultura lusófonas na Universidade de Iowa, na cidade de Iowa City. E aqui em Iowa City eu estou há mais ou menos 4 anos. Eu vim para cá depois que eu terminei meu doutorado. Eu fiz doutorado e mestrado na Universidade da Geórgia, numa cidade chamada Athens. Que mais eu posso falar disso? Antes de eu vir para os Estados Unidos, eu era professora de ensino fundamental 2 e ensino médio no Brasil. Era muito apaixonada pelo que eu fazia. Eu ensinava língua portuguesa, ensinava redação, ensinava literatura também e gramática. E quando eu cheguei aos Estados Unidos em 2008, desculpe, eu não tinha nenhuma perspectiva do que eu ia fazer nos Estados Unidos, porque eu vim para acompanhar meu esposo na época, que havia sido selecionado para um programa de doutorado na Universidade da Geórgia. Eu não falava inglês, então eu vim para os Estados Unidos com a missão de aprender a falar inglês e aprender bem. Logo que eu cheguei, eu conheci uma pessoa, o nome dela é Luzia, e a Luzia, ela estava aqui nos Estados Unidos, ela já estava de partida para o Brasil, e ela era linguista e fez uma ponte com o Departamento de Línguas Românicas da Universidade da Geórgia para mim. Ela havia conversado com eles. Então eu entrei em contato com a professora Susan Quinlan na época. Ela foi muito legal, me recepcionou muito bem.
E aí eu comecei esse contato dentro do departamento, eles me ajudaram e me incentivaram muito para que eu estudasse inglês para poder passar nas provas do TOEFL, que eram necessárias para que eu me tornasse uma estudante. Então eu fiquei estudando inglês até passar no exame e conseguir ingressar no programa de mestrado. No meu mestrado, eu estudei a obra do Ferreira Goulart, especialmente a temática do exílio na prosa e na poesia. E no meu doutorado, eu estudei a representação de mulheres guerrilheiras e narrativas brasileiras e argentinas referentes ao período das duas ditaduras, né, na Argentina, das duas últimas ditaduras no Brasil e na Argentina. Então, falando um pouco sobre as minhas raízes e a minha trajetória, eu já comentei que eu fiz mestrado e fiz doutorado na Universidade da Geórgia, aqui nos Estados Unidos, mas essa história começou numa cidade chamada Jandira, que é parte do estado de São Paulo. Jandira, a gente costuma dizer que é quase o interior, né? Então, para uma pessoa que é muito familiarizada com a linha do trem, em São Paulo, vai saber que Jandira era quase, na época, quando eu estava aí, uma das últimas estações do trem. Então, nasci em Carapicuíba, na verdade, mas minha família morava em Jandira e me criei em Jandira. Mais tarde, já adulta, fui morar em Osasco e morei em São Paulo também e fiz a faculdade de letras. Não era a minha primeira escolha, meu desejo era fazer a faculdade de jornalismo. Desde criança eu queria ser jornalista e para quem conhece a realidade do nosso país sabe que era muito difícil ingressar numa universidade pública no período em que, e aqui eu tô denunciando a minha idade, era muito difícil de entrar numa universidade pública no período em que era a minha época de ingressar. Então, assim que eu terminei o ensino médio, eu fui fazer ótica. Eu trabalhei em óticas, em várias óticas, antes de ir para a universidade. E quando eu tinha um trabalho que já me pagava um pouquinho melhor, eu ingressei na universidade e não ingressei na universidade de jornalismo porque era muito mais cara do que a de letras. Mas eu pensei na época que na universidade de letras eu ia escrever muito, que era o objetivo do que eu queria. Então, fui fazer isso. E na faculdade de letras eu descobri que nós éramos obrigadas a fazer o bacharelado e a licenciatura juntas. Então não havia opção de ser só bacharel ou ser só licenciado. E foi aí que eu tive a oportunidade de ir para a sala de aula. E, gente, sério, eu sempre falo isso para todo mundo. Uma vez que você é picado pelo bichinho da sala de aula, não tem escapatória. É um negócio fora de série. Então, eu me apaixonei pela sala de aula quando eu fui fazer o estágio e foi assim, amor à primeira vista. Não tinha como escapar. Ainda como estudante da Universidade de Letras, eu fui convidada por uma colega que trabalhava numa escola particular, o Colégio Stella, a enviar um currículo. E aí eu enviei o currículo, fui convidada para uma entrevista e eles me chamaram para dar algumas aulas. E tava aí, começou aí a paixão e não parou mais. Quando eu penso sobre como eu comecei a escrever, eu sempre penso nessa coisa de como é que eu comecei a beber água? Como é que eu comecei a comer? Para mim, a minha história com a escrita, ela tem muito que ver com a minha história com a leitura. Eu sou filha de pais cuja minha mãe, sim, terminou o ensino médio quando eu já tinha terminado o meu ensino médio. E meu pai é um analfabeto funcional, então ele consegue assinar o nome dele, ele consegue identificar marcas, por exemplo, Omo, Belmonte, ele consegue identificar o nome das ruas, mas ele não consegue, por exemplo, ler um texto e ter o significado do texto completo. Então eu cresci numa casa onde não havia livros, como a gente pensa assim, o intelectual, essa pessoa que vem de uma casa onde todo mundo já lê, onde a pessoa tá lendo Dostoiévski aos 12 anos de idade. Não, a minha história não foi assim. Eu fui uma criança de escola pública que começou a ter acesso aos livros na escola. E tudo era muito difícil, tudo era muito caro. Eu tenho uma amiga, inclusive, a Graciana, que fez um vídeo recentemente
falando sobre os pais fazendo vaquinha para a gente conseguir comprar o livro para poder estudar nas aulas de português. Mas no momento que começaram as aulas de redação, eu já me sentia, ali era um lugar onde eu podia viver outras vidas, onde eu não era mais aquela menina que morava naquela casa, eu podia ser outras coisas. E os professores falavam muito dos textos, né? Eu tive um professor na 8ª série e também no ensino médio, o nome dele é Juscelino, e esse professor, ele falava muito das redações. E um dia ele chegou para mim e falou: Cris, você gosta de ler? Eu falei que gostava, e ele começou a me trazer um monte de livros do Sherlock Holmes e me trazia outros livros. Eu tive uma outra professora, a professora Cidinha e a professora Ivanete, que foram duas professoras que foram essenciais nesse alimentar da leitura e da escrita, e foi aí. Então, a escrita nasceu aí. Agora, com relação à publicação, especialmente porque eu era uma estudante de letras, tinha muito essa questão de é impossível, quem eu acho, ou melhor, quem sou eu, né, para poder publicar um livro? E eu tinha muita coisa escrita na gaveta, tenho ainda, e o que aconteceu foi, a primeira vez que eu enviei algo para publicar, eu vi uma chamada de uma revista da Universidade de Nevada, chamava Basta, 100 latinas contra a violência de gênero, e eu enviei 3 mini contos e eles selecionaram um que chama 1228, que eu publiquei também no meu livro No País da Infância, que foi publicado em 2019. E é isso, nasceu daí. Eu gosto de dizer que eu escrevo desde que eu me entendo por gente, assim, uma coisa está muito relacionada com a outra. Agora, a publicação foi tudo muito acidental, foi tudo muito... ok, tem um monte de mulheres aqui no Mulherio e elas estão publicando e eu vou publicar junto com elas. E foi assim que aconteceu. E eu tenho 2 livros publicados junto com o pessoal da primeira coleção do Mulherio, de 2019, um poemário que chama Ponte para o Poente, e tem um livro de contos que chama No País da Infância. E para 2020, provavelmente até dezembro, sai um outro livro que chama O Mundo é Esse Lugar. Todos eles são coletâneas de textos curtos, eu diria que entre o conto e a crônica, e tem um livro chegando aí fresquinho no forno. Sobre o meu ingresso no Mulherio das Letras, na verdade, eu não sei muito bem como é que aconteceu. Eu recebi o convite de alguém lá no comecinho, acho que tinha, sei lá, 1 dia ou 2 dias que o grupo tinha começado, e eu participei ativamente desde o primeiro dia. Inclusive, quando começou a organização para o primeiro Mulherio em João Pessoa, eu estava afoitíssima, queria muito ir e infelizmente não deu certo. Eu participei de todas as coletâneas que aconteceram de maneira mais aberta, eu diria, dentro do Mulherio. A única que eu não participei foi a primeira de todas, eu acho, que foi a de poesia, do mesmo ano em que saiu a de prosa. Então eu participei da coletânea de prosa, que foi publicada pela Mariposa Cartoneira, mas não participei da de poesia. Então, eu diria que eu sou aí, que eu faço parte do grupo desde o comecinho, né? E desde que o grupo começou, quando começaram os agitos em outros lugares do mundo, eu comecei a perguntar para os colegas: e aí, gente, tem gente aqui nos Estados Unidos que tem interesse em fazer um Mulherio? E o ano passado, uma grande colega da Universidade da Geórgia, que também foi minha professora, a professora doutora Cecília Rodrigues, entrou em contato comigo falando sobre a gente colocar a roda aí do Mulherio para rodar aqui nos Estados Unidos. E nós fizemos isso, reunimos um grupo de mulheres aqui, abrimos o grupo no Facebook e começamos a recrutar, né, a convidar mulheres a fazer parte do coletivo. E nós tivemos nosso primeiro encontro durante uma conferência em Atlanta, na Geórgia, e com a ajuda, né, financeira que a Universidade da Geórgia, que é a instituição da minha amiga Cecília Rodrigues,
providenciou, nós conseguimos trazer a multiartista brasileira Cristiane Sobral, e foi uma coisa maravilhosa. A gente costuma dizer que ela é a madrinha do Mulherio Estados Unidos. E você queria saber um pouco sobre como nasceu o meu canal. Bom, o canal nasceu assim. Eu terminei a minha tese, desculpa, essa é a palavra em português. Eu terminei minha tese de doutorado em 2016. Eu já tinha um compromisso muito grande de estudar, de fazer a minha profissão um modo de empoderar mulheres e expandir a voz de mulheres. E quando chegaram os livros nos quais eu publiquei, eu comecei a ler e eu comecei a ver que tinha muita coisa boa nas coletâneas do Mulherio, e eu falava, gente, a gente fala muito pouco sobre esses textos, quem são essas autoras? E para aquele encontro do Mulherio, para o nosso primeiro encontro do Mulherio em Atlanta, eu comecei a trabalhar com esses textos de prosa do Mulherio das Letras. E durante o encontro, eu terminei a minha fala lendo o texto Caderno de Receitas, da Valesca Asfora, que é um texto belíssimo e que eu acho que é emblemático do que é o Mulherio. Que é essa ideia de que o texto da Valesca Asfora fala de uma mulher que ela tem um caderno de receitas em casa, e nesse caderno de receitas ela escreve outras vidas possíveis para ela. Ela é a mulher que tem um amante, ela é a mulher que morre, ela é a mulher que bate no marido. Então, ela é várias, né? Ela é múltipla. E quando eu terminei aquela fala, a audiência ficou assim, uau, que texto legal, nós queremos saber mais do caderno de receitas. E foi daí que eu pensei, porque o que acontece com essas publicações independentes, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de adquirir esses livros, elas não sabem onde eu vou comprar o livro, né? Então, foi daí que eu decidi, eu vou criar uma ponte, eu vou levar esses textos para a mulherada poder escutar por meio do YouTube. E daí nasceu, eu chamei primeiro o canal de Vamos Ler o Mulherio, finalmente eu mudei para Vamos Ouvir o Mulherio. Eu acho que nós vivemos uma época em que, já sabemos então que as mulheres escrevem, mas elas são de fato lidas, elas são de fato escutadas. A gente está realmente dando escuta para essas mulheres. Então o canal nasceu desse desejo. Eu estou quase acabando a coletânea número 1, são quase 100 vídeos e eu estou quase acabando. Eu acredito que até o comecinho de agosto, ou segunda semana de agosto, eu já tenha terminado a primeira coletânea, que é a de 2017, que foi publicada pela Mariposa Cartoneira, e foi onde eu publiquei onde eu fiz a minha segunda publicação. Eu participo dessa coletânea com um conto também. E com relação às mulheres que querem se lançar na escrita, que querem publicar, qual é o meu recado para elas? Eu acho que a primeira coisa tem muito que ver com esse lugar de: será que o que eu escrevo tem realmente alguma validade? Será que é realmente criativo? O que as pessoas vão achar disso? E eu assisti recentemente um TED Talk, e eu não vou lembrar agora o nome do ator, mas ele estava falando sobre essa questão da criatividade, que é a coisa mais bonita que nós, seres humanos, temos. E que a gente tem que entender que não vai ser sempre que o mundo vai dar o valor àquilo que a gente está produzindo. E que há muitas coisas que o mundo, sim, a sociedade, as pessoas vão valorizar que não necessariamente são realmente boas. Então, escrever tem que partir dessa coisa visceral, é seu, né? É como comer, como beber, e eu faço para mim. Se você vai depois distribuir isso para o mundo, é uma outra história. E uma vez que esteja fora de você e vá para o mundo, é importante lembrar que pode ser que você não se torne uma pessoa famosa, e eu acho que o objetivo de escrever necessariamente não é este, né? Ou não deveria ser este, mas essa ideia de que você tem uma experiência muito sua, muito única, que você quer colocar no mundo para que uma outra pessoa que talvez não tenha nenhuma possibilidade de viver aquela vida, de imaginar aquela experiência, possa viver aquela experiência, por um lado,
E por outro lado, tem um aspecto de uma pessoa que tem uma experiência muito semelhante se veja também naquela experiência. Então, a minha recomendação é escrevam, publiquem, porque é importante que nós, mulheres, tenhamos a oportunidade de nos ver em diferentes papéis, que tenhamos a oportunidade de ver as mulheres. Recentemente, por exemplo, eu coloquei uma pergunta no Facebook sobre representações de mulheres operárias na literatura. E a verdade é que, assim, há muitas mulheres operárias. A minha irmã, por exemplo, é uma mulher que trabalha em linha de produção. E onde estão essas representações? Onde estão essas mulheres, né? Às vezes a gente vê tantas mulheres na literatura que estão lá sofrendo com, não sei, os seus amores, ou com os filhos, ou com a empregada doméstica. E, obviamente, todas essas experiências são importantes também. Mas quem vai narrar a operária? Quem é que vai narrar essa empregada doméstica? Quem é que vai narrar aquela história daquele ponto de vista, né? Então a gente vê, por exemplo, uma personagem emblemática da literatura brasileira como a Capitu, que é uma mulher. Mas quem narra a Capitu pela Capitu? Quem é essa Capitu, né? Então a gente precisou da Ana Maria Machado, por exemplo, vir narrar a Capitu por ela mesma. A gente precisa dessas experiências, a gente precisa agarrar essa voz e colocar essa voz no mundo. Até para que os escritores homens possam ver essas representações e tenham ideias mais afloradas de como narrar mulheres também, de como construí-las, de como pensá-las, eu diria. Então é isso, escreva e publique. Obrigada, Luciana, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, um grande abraço. E eu queria dizer para as pessoas que estão assistindo esse vídeo que visitem lá o canal do YouTube. Eu não falo para as pessoas, o sininho e etc. Mas fiquem à vontade para acompanhar o canal. Eu tento postar todo dia um texto e tem muita coisa bacana lá. Eu espero que esse vídeo seja um motivador também para que o Mulherio se torne, a produção literária do Mulherio se torne objetivo de teses e dissertações, porque é a partir da validação acadêmica, como disse a professora Regina Dal Castanho em várias de suas pesquisas a respeito do romance brasileiro das últimas décadas, é a partir da validação acadêmica que esses textos se tornam, que tem a validação, né? E aí as pessoas vão, tem muita gente estudando Mulherio, deixa eu olhar para esse texto, deixa eu ver esse texto, tá bom? É isso, obrigada, tchau. Cris, obrigada. Obrigada pela tua disponibilidade, pela tua generosidade de compartilhar um pouco da tua intimidade, da tua trajetória aqui com a gente no canal. E como eu prometi, vou compartilhar a história do Homem da Cobra com vocês. O que será isso? Bom, é uma história bem emocionante, faz parte da vida da autora Cris Lira e também um pouquinho da família dela. É uma história real. Os pais da Cris não tiveram a mesma oportunidade da autora, né, de estudar. O pai dela, em casa, tinha um livro. Ao redor do pai dela se reuniam as crianças da casa, uma delas a Cris, para ouvir as histórias que de maneira rústica ele contava. Naquele momento, aquele homem um pouco endurecido pela vida, que desde novo tinha sido um pouco duro, se permitia compartilhar daquele momento alguns minutos de uma pequena fragilidade e contar histórias para as crianças da família. O que a Cris não sabia, que ela só descobriria mais adiante, é que o pai dela não sabia ler. Ele estava fazendo uma tentativa naquele livro que, na verdade, era um livro didático, que ela não lembra mais para que série era direcionado. Naquele livro haviam muitas histórias, e uma das histórias era a história do Homem da Cobra, um mascate que viajava pelo país com uma cobra, a
qual ele dizia ser muito venenosa. E para o veneno ele vendia vários remédios, vendia ervas e conversava. E a história era a respeito das pessoas que gostavam muito de se comunicar, de falar e de contar história. Também havia a história de uma boneca chamada Camila. E foi dessa história que a família tirou o nome de uma das irmãs. E a Cris só foi se dar conta que aquelas histórias que ele contava não faziam parte do livro, porque ele ainda não havia aprendido a ler. Mesmo assim, ele deixou em todos os filhos essa memória importante. Eu costumo dizer que contar história é formar conexões de amor, conexões de afeto. E quando a Cris dividiu comigo essa história, eu me emocionei, porque vem ao encontro disso. E ela me contou com tanto carinho que eu pedi se eu poderia dividir isso com vocês. Eu espero que todo o conteúdo desse vídeo tenha sido relevante para vocês, de maneira pessoal, profissional. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal para que a gente possa produzir e trazer aqui mais histórias emocionantes como essa. Um abraço a todos, nos acompanham até aqui, a gente se vê.